Estamos no ar. Estamos no ar, ao vivo. Bem-vindo a todos. Bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. É uma casa de luz, muita luz, que recepciona a todos, acolhe a todos com muito carinho e principalmente com muito amor. Vocês vão perceber que essa casa de luz, tem essa luz toda fornecida pelo plano espiritual, pelos trabalhadores dessa casa, com muito carinho, e por cada um de vocês. Cada um de vocês que aqui vem também traz um pouquinho da sua luz para expandir e colaborar com a vibração, com esse momento. A princípio, vamos acalmar os nossos pensamentos. Aqueles que desejarem podem fechar seus olhos e se concentrarem, deixando os problemas lá do lado de fora. Vamos nos concentrar, buscando a paz interna, a paz interior. E vamos fazer isso um trechinho de uma prece, que é a minha favorita. Para quem não sabe, foi psicografada em 1857, chamada Prece de Caio. Senhor, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa por provações, dai luz àquele que busca a verdade. Põe no coração da humanidade a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. Dai, Pai, a quem procura a paz interior. Senhor, que o vosso amor se estenda por tudo o que criastes. Em nome do Mestre Jesus, que assim seja. Hoje vamos ter a palestra do professor Sérgio Luiz. O tema é madrugada? Isso. Não, é um 68. É um 68? Acho que é madrugada, né? Madrugada. Então o professor Sérgio, com certeza vai nos trazer reflexões muito boas, muito intensas, que vão ajudar, com certeza, cada um de nós a encontrar o seu caminho. Eu deixo a palavra com ele. Obrigado. Muito boa noite, estamos de volta. De vez em quando a gente vem, né? Vamos falar um pouquinho desse tema, o 68 do Pão Nosso. Tá bom? Tá bom. Tem como título a madrugada. Eu uso o telefone como resumo e também para gravar a palestra, tá bom? Consegue fazer os dois? Aí, não. Se tiver, eu arrumo o som lá. Não, acho que não. Então é isso. Vocês já se perguntaram por que a maioria das casas espíritas inicia sempre com uma palestra de 20 minutos, meia hora? Qual é esse objetivo, né? Por que eles já não vão dar logo o passo e já resolve? Podia até dar o passo dentro do carro, a gente nem sair do carro, já ir embora, não é? A gente já podia resolver assim, né, Cláudio? Podia fazer um drive-thru aí para tomar um passo dentro do carro, né? Isso, fica mais Os fácil. médicos entram no banco de trás, pega um assim com o mata-leão, o outro vem com a mão na cabeça assim, né? E dá um passe, já resolve logo e pronto, vamos embora, né?
A necessidade que os espíritos veem, obviamente, em todos os segmentos religiosos, é que a gente possa trazer algumas informações que possam complementar algumas ideias, algumas reflexões, possam motivar a gente a buscar informações, buscar o estudo, buscar a prática do bem, a prática da caridade. Por isso eles colocam sempre essa exposição antes. As casas mais prudentes utilizam de 30 minutos, 25, 30 minutos. As casas um pouquinho menos prudentes, elas deixam 1 hora e meia. Então, muitas vezes a gente não consegue concentrar, ainda mais num mundo tão ansioso que nós vivemos hoje, não é? Um mundo assim que a gente tem uma ansiedade terrível e a gente não tem 30 segundos às vezes para ver aí alguma informação que chega para a gente. Então, quando passa de 30 segundos, a gente já passa para outra. Então, normalmente, a gente teria essa dificuldade, mas os espíritos são bondosos, sempre nos convidam assim, a uma reflexão maior, sempre nos estimulam a buscar novos entendimentos, novas diretrizes. De vez em quando vem uns flashes na gente, não sei se vocês têm esses flashes, assim. Eu busco tanta informação digital, eu precisava buscar uma informação de aprofundamento, de entendimento, para conhecer um assunto mais profundamente. Porque se a gente fica conhecendo centenas e milhares de assuntos o tempo inteiro, muito provável que pouquíssimos deles a gente consiga reter. Então, pegar um assunto e ir aprofundar nele, eu quero saber sobre esse assunto aqui, e ir aprofundando, até o momento que a gente vai entender que nós chegamos assim, a uma espécie de esgotamento sobre aquele assunto. Isso será de grande importância para a gente. Vocês, a maioria de vocês que pintaram o cabelinho no nosso tempo, a gente usava a enciclopédia, não é? Tinha lá diversas... a família que tinha condição tinha uma enciclopédia em casa, mas os que não tinham, a gente ia na biblioteca pesquisar. Tinha lá a figura do bibliotecário, que ajudava a gente a achar algum assunto, alguma coisa. Era um trabalho de escola, alguma coisa. A gente tinha que ler, tinha que escrever, não dava para copiar e colar, né? Não dava para fotografar também, era muito difícil. Então, a gente tinha um contato maior com isso, com a nossa memória profunda, porque escrever e ler ao mesmo tempo é uma coisa forte para a gente, né? Hoje, a gente mal pega numa caneta, quando alguém oferece uma caneta de presente para a gente, fala, não uso, né? A maioria das pessoas não usam caneta. Então, a gente está sentindo essa dificuldade e às vezes a gente segue um pouco assim, nesse caminho, nessa direção, e se esquece que nós precisamos ter assim, um pouco de convívio com a gente mesmo, através da escrita, da leitura. Então a gente tem aí romances maravilhosos, mas livros maravilhosos à disposição aqui na biblioteca, de graça. Antigamente podia se dizer, não, tem livro, precisa comprar aquela coisa, né? Mas hoje não, tem de graça, em diversas casas que a gente for, tem lá a biblioteca à disposição. Só fazer um pequeno exercíciozinho, vai lá no tanque, mexe com ele lá, tira o pó que ele tem dentro dele, porque ele está muito tempo parado, né? Antes de começar a ler, tira bem o pó, direitinho, bate ele lá no tanque, direitinho, deixa ele bem sem o pó, aí você pega e inicia e segue em frente. A sugestão também que se faz é que a gente, no começo, pode ser que a gente não tenha um fôlego para ver um livro mais extenso. Mas a gente pode começar com as menores, os menorzinhos, aqueles assim, uns folhetinhos, às vezes tem as mensagenzinhas pequenas, próprias, né? Mas a gente precisa se familiarizar. Tá, na última instância nós temos o telefone, mas o telefone tem que ser em momentos especiais, a hora que a gente não recebe chamada, recados, essas coisas, porque isso também tira a nossa atenção. Eu não sei se vocês também têm esse problema como eu tenho, se eu não fizer a leitura nas primeiras horas da manhã, falo, não, mais tarde eu faço, não, de noite eu faço, madrugada eu faço, amanhã eu faço. A gente sempre está assim, empurrando para frente, né? Porque dá a impressão que a gente não tem tempo. A gente não tem tempo e a gente nem sabe aonde foi o nosso tempo, porque não é a maioria, tem bastante jovem, né? Mas muitos de nós somos aposentados. Então a gente senta lá no sofá e não sabe onde que vai o tempo. Parece que a gente entra no túnel do tempo, sabe? Entra no túnel do tempo, assim. Aí entra naquelas memórias, aquelas coisas, trafega pelos escaninhos do cérebro, e quando a gente vai ver, assim, já passou o dia. Então é preciso a gente estar atento para dedicar aí 5 minutos, 10 minutos, a sumidade do globo, 15 minutos. Quem dedica 15 minutos à leitura, na verdade, é menos de 5% do planeta, menos de 3% talvez.
a gente entrar nessa estatística, não é? De 3% do planeta dedicando 15 minutos de uma leiturinha edificante, de uma leiturinha boa. Isso seria para a gente ótimo. Há alguns anos atrás, não muitos, né? Tinha aquele jornal de domingo, Estadão, grande, assim, que a gente relia, olhava, né? E tinha gente que ficava o dia inteiro, ia lá na porta de casa de pijama, pegava o jornal lá e ficava o dia inteiro, lia tudo que tinha no jornal, tudo que tinha. Até aquela parte lá de culinária, de tudo. Os eventos, o obituário era lido também, então fazia-se de tudo nesse sentido. E aí o jornal foi diminuindo, eu fiquei surpreso, outro dia passei numa banca de jornal, o jornal é um folheto agora, o folheto você abre assim, ele é de pezinho assim, o Estado de São Paulo é um folheto igual a Folha de São Paulo, tem meia dúzia de páginas. Falo, meu Deus, já viram como é que estão os jornais? Façam isso. Se vocês conseguirem achar, talvez no Ipiranga vocês não acham uma banca que tenha jornal, mas se acharem algum lugar que vão passear, em algum lugar, ver uma banca de jornal, quero ver como é que está o Estadão. Vocês vão ver que parecia um folheto do Pasquim, lembra do Pasquim? Parecia aquele folheto do Pasquim, que era um caderno, assim, uma coisa assim, maiorzinha. Então, a gente está perdendo esse hábito e, obviamente, nós estamos perdendo alguns valores. Mas eu estou dizendo isso não só para vocês, para mim também, que a gente possa retomar esses valores, tá bom? Bom, vamos ao que interessa e vamos começar de novo, não é? Nós vamos falar sobre o título De Madrugada, está lá no livro Pão Nosso, do Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. O Emmanuel está muito atuante aí na evangelização do planeta e as coisas que ele fala de Jesus são absolutamente impressionantes. A gente às vezes dá tanta importância a alguns autores assim, da Terra, por assim dizer, mas os autores da Terra, obviamente, como a gente, também tem os seus defeitos, os seus erros, as suas dificuldades. E certamente ele transcreve alguma coisa nesse sentido. Ele tem uma sintonia muito boa com as coisas maiores da vida. Mas, do contrário, a gente vai pôr no papel, ou vai transmitir através de obras mundanas, por assim dizer, problemas, falhas, dificuldades. Às vezes a gente se concentra numa certa ideia ou outra, busca, traz informações não precisas. Mas nós estamos falando de irmãos nossos que passaram para o outro lado e que foram, assim, devidamente selecionados para escrever para a Terra. A psicografia do Chico tinha interdições, nem todos os espíritos podiam escrever pela mão dele. Tanto isso é real que tem concurso, às vezes tinha um concurso para permitir um jovem escrever pela psicografia do Chico. Então, teve um concurso, por exemplo, que uma moça foi contemplada e ela escreveu um livro chamado Escola no Além. Ela tem uma história, uma trajetória interessante. Mas aí tem o Jair Presente, que escreve em frases, em versos, em pequenos versos assim, bem engraçados, em tom bem jovial. E a gente tem uns espíritos que escreveram para a juventude, Caminho Oculto, livros dedicados à juventude. A gente tem cerca de 15 ou 20 livros dedicados à infância. A gente se esquece disso, a gente que tem criança em casa, neto, sobrinho, filhos, a gente se esquece dessas obras maravilhosas que o Chico deixou, que é justamente para plantar sementes do bem no coração dessas crianças, desses jovens, né? Então, esses espíritos eram devidamente classificados, selecionados. E o Emmanuel, de uma certa forma, era uma espécie de chefão, né, poderoso chefão da psicografia do Chico, porque ele não permitia que qualquer autor fizesse alguma coisa. É claro que mesmo o poderoso chefão, ele comete algumas falhas, né? Então, de vez em quando, algum espírito atravessava alguma mensagem sem o consentimento dele, aí fico imaginando uma briga no mundo espiritual. Vocês já pensaram uma briga no mundo espiritual, assim? Um vai dar uma voadora no outro, assim, aí o outro voa para cima, parece aquele filme lá do Matrix, parece esse filme aí da Matrix, né? Os espíritos brigando no mundo espiritual, mas a briga lá é diferente, não é assim, né? Ninguém puxa a espada, o sarde, lá, aquele negócio lá daquele outro filme. Não chama outro filme? Ele puxa uma espada, sempre a espada, assim, Jornada nas Estrelas, né? Não é assim, não. As brigas lá são sentado e conversando, né? Se entendendo e conversando. Querem uma mensagem que não foi autorizada a ser escrita e o Espírito passou por cima? É uma mensagem falando sobre os efeitos deletérios da carne. O Emmanuel não autorizou essa mensagem, mesmo assim o Espírito escreveu. Olha só que interessante, né?
Então, ele teve que dar uma bronca nesse espírito, aí deixou ele suspenso por um tempo, assim. Aí ele ficou sem um bônus hora, foi interrompido, foi colocado na caixa, né? Foi tirado para fora do serviço por alguns tempos, para depois poder retornar, né? Então, ele tomou muito cuidado com isso. E aí a gente tem algumas obras que o Emmanuel escreveu, buscando pequenos textos do Evangelho, o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento. E ele pegou frases do Novo Testamento e trouxe para a gente. Viu que interessante? E dentro dessas frases, ele pegava uma frase e depois ele desenvolvia essa frase. É muito bom, olha. Nessa frase de madrugada, ele fala assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda muito escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. E será que ele vai falar a esse respeito, né? O que o Emmanuel preparou para falar disso? Vocês sabem que a Maria Madalena foi a que recebeu o troféu de ter visto Jesus pela primeira vez, depois de crucificado, né? E por uma razão muito óbvia. Ela tinha uma vida bastante conturbada, bastante turbulenta, e depois que ela entendeu-se com Jesus, ela mudou totalmente o contexto de vida. Então, ela mudou assim, fez uma mudança muito grande, muito forte, que raros de nós aqui na Terra conseguimos fazer. A gente faz algumas mudanças de rota, mas sempre assim, pequenas, não muito radicais, não muito fortes, né? Porque isso altera o nosso jeito de viver, a nossa vida, a nossa convivência, as coisas com as pessoas com as quais a gente convive, nosso social, né? Mas a Maria de Madalena, ela fez uma virada muito grande, muito forte. E aí ela recebeu esse prêmio de ter visto Jesus pela primeira vez. Mas o que acontece aqui é interessante. E é o que nós vamos falar um pouquinho, né? O que nós vamos falar é o seguinte: que muitos de nós já sabemos o que deve ser feito. Muitos de nós, a maioria de nós, acho que quase todos nós. Já sabemos o que nós temos que fazer aqui na Terra. Nós já temos mais do que 5 minutos de Evangelho. O André Luiz fala que 5 minutos de Evangelho é o suficiente para a vida inteira. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, 5 minutos? Parece tão pouco, né? Mas existem algumas coisas de Jesus que a gente tem gravado em nós. Todos nós temos alguma frase de impacto, alguma lição de impacto de Jesus, né? E aí a gente precisa, sabendo disso, nós precisamos colocar isso em prática. Colocar isso para se movimentar. Fazer o Evangelho vivo. A sugestão desse capítulo é justamente essa. E aí me vem uma imagem muito interessante. Uma partitura de música. É lindo. Quem sabe ler a música, lê aquilo e vai pensando que está tocando ali as notas musicais de um jeito ou de outro e tal. Ele consegue vislumbrar a música. Mas se a gente for fazer uma apresentação, só levar a música escrita e mostrar para as pessoas, o que vai acontecer? A maioria não vai entender nada, nem vai saber o que está acontecendo, né? Então, com relação ao Evangelho, não basta mostrar apenas a teoria. Olha só, é preciso mostrar também a prática. Então é assim, se alguém se dispõe a pegar um instrumento e ler aquela partitura e tocar aquela partitura, aí as pessoas entendem, as pessoas gostam, as pessoas se aproximam, as pessoas se interessam, não é? Ou seja, como que as pessoas vão se interessar pelo Evangelho de Jesus? Se ver Jesus na prática. Então é assim, a gente sabe um pouquinho, diz assim, maledicência, eu sei que eu não posso falar mal das pessoas. Se a gente consegue praticar isso constantemente, a gente pode falar mal das pessoas para a gente mesmo, mas não para as outras pessoas, né? Porque de vez em quando a gente fica com raiva de alguém, com alguma situação, com alguma coisa, né? E aí a gente conversa com a gente mesmo. Tá vendo só? Olha o que a fulana fez, o que o fulano fez. Mas quando se trata em divulgar, quando se trata em colocar para fora, isso já é algo censurável, algo que a gente precisa se economizar de fazer, se poupar de fazer. Porque do contrário a gente continua rodando no mesmo padrão que nós sempre rodamos, na prática da maledicência. E isso não envolve só pessoas do nosso meio, conhecidas, amigos, familiares. Envolve também pessoas desconhecidas. Pessoas do poder público, por exemplo. A gente está sempre pronto a fazer um julgamento, a fazer uma maledicência, fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Nós estamos sempre prontos para isso.
Mas a ideia é que a gente mostre uma retidão de pensamentos e procure formas sempre de atenuar um problema que pode parecer muito grande. Obviamente, porque nós somos capacitados por uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha. Então, cada um tem a sua liberdade de escolha. E cada um vai responder por ela. Então, não adianta a gente querer responder pelo outro. Então, é assim, quando a gente começa a fazer essas coisas, não é falar mal, fazer julgamentos antecipados, a gente começa a querer intervir no livre-arbítrio do outro. Então, isso é muito complicado. Isso é muito difícil, não é? Bom, o crescimento espiritual exige da gente a aplicação prática do conhecimento. Então, se você sabe fazer um bolo, aqui eu olho para todo mundo, aqui talvez 40% saiba fazer um bolo, né? Só que não adianta a gente saber fazer, é importante um dia fazer, não é? Aliás, eu tenho esperança de um dia ganhar um bolo aqui de presente de algum de vocês. Se alguém se dispor a fazer um bolo de qualquer sabor, pode trazer para mim, que eu gosto. Mas eu digo assim, que eles têm o conhecimento, mas não tem a prática. Se a gente olhar aqui para todos vocês, a maioria sabe dirigir um automóvel. Mas a gente só vai mostrar a direção do automóvel quando a gente estiver lá dirigindo. Nós sabemos, mas para nós a gente sabe, mas a gente precisa explicar para as pessoas que a gente sabe, explicar como se dirige, vamos dizer assim, não é? Então a gente sabe como respeitar as leis de trânsito, por exemplo, que nem eu, que sou um exímio respeitador das leis de trânsito, não é? Eu não levo nem 20 multas por ano, estou tranquilo. 20 multas é muito, não? É muito, né? Deus que me livre, né? Além da multa, é o pagamento da multa, isso que é o pior, né? Mas a gente sabe que existem as leis de trânsito. E as que a gente não se lembra, a gente intuitivamente sabe. Olha só que interessante. Para virar, para parar, para estacionar, para seguir, para ultrapassar, a gente intuitivamente sabe. Raríssimas coisas a gente faz sem saber. Então, a gente precisa mostrar as leis de trânsito na prática. Para aqueles que estão caminhando conosco, que estão fora observando a gente precisa mostrar a lei na prática, as leis de trânsito. Então, saber dirigir, saber as leis de trânsito já são coisas diferentes. São coisas que a gente vai aperfeiçoando, vai se desenvolvendo. Aí vem a terceira etapa, saber como lidar com o pedestre nas leis de trânsito, dentro de um veículo, porque às vezes a gente não sabe. A gente não quer esperar ele passar, a gente olha para frente, segue em frente. A gente tem momentos de distração. Então vejam, são 3 etapas, olha que coisa, não é? Aí depois tem uma outra etapa que a gente precisa ter uma noção meio básica sobre o funcionamento do veículo. Por quê? Não está andando, mas tem um negócio murcho no chão, o pneu que está furado, mas, sabe, uma coisa assim. O carro parou aqui, mas dá uma olhada aí, tem os 4 pneus estão no chão, aí eu passei não sei aonde, está tudo no chão. Mas o carro não anda com os pneus murchos, até pode andar, mas pode estragar. Então, ter noções básicas de funcionamento do veículo. Olha quantas etapas a gente pode ir avançando, não é mesmo? Aí depois vem a última etapa, né? Quer dizer, os sistemas de lei também, mas os sistemas entre a lei e você sem o carro, né? Por exemplo, a habilitação, a documentação sua com o do veículo, do automóvel. Então veja, tem 4, 5 etapas que o motorista pode saber. Com relação ao Evangelho também. Então a gente sabe lá de Jesus, né, que fala, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Esse é um negócio terrível quando a gente faz uma frase dessa. Porque já é difícil a gente amar a gente mesmo. Imagine amar como Jesus amou. Pelo amor de Deus. Só a dirigente de casa espírita consegue fazer isso. Até chegar nesse cargo aí demora, viu, gente? Demora bastante. Então a gente diz outras passagens de Jesus, não é? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Dá a impressão que é uma coisa assim contraditória dos ensinos do mestre. Assim. Não, você tem que localizar sua mãe e seu irmão nas pessoas, na humanidade. Então nós temos que ter como as senhoras, como nossas mães, ter os nossos companheiros do dia a dia como nossos irmãos. Então é isso que Jesus nos convida. E aí a gente pensa, mas como que vai isso para a prática? Tratando as pessoas com humanidade, com entendimento, com carinho, com respeito.
A gente tem dificuldade no respeito porque é uma coisa que a gente quase não aprendeu durante a vida. Na verdade, pelo contrário, a maioria das vezes a gente foi, assim, nós nos ensinaram o desrespeito. Como a gente acha bonitinho uma criança que faz uma malcriação, fala um palavrão, acha tão bonitinho, né? Acha esquisito, né? Então, mas a gente é criado num clima desse. A gente é criado num clima de envolvimento com químicas. Às vezes a família, logo nos primeiros meses, primeiros anos de vida da criança, dão lá uma espuminha de cerveja para a criança experimentar, dão alguma coisa para a criança cheirar, para ela se familiarizar com aquilo. Então, são coisas que a gente não pensa, mas que nós precisamos fazer. E aí é isso, é exercício, é a prática da coisa que vai nos tornar melhores. Existem pessoas, vamos voltar para o caso do trânsito, que dirigem há 40 anos, 50 anos, só que ela dirige como se estivesse há 30, 40 anos atrás, ainda absolutamente fora do ar, distraído. Ela vai parar o automóvel, para numa vaga, ele atrapalha 3 carros de parar, 2 carros de parar, sabe? Para na frente da casa dos outros. Aqui, graças a Deus, nunca aconteceu aqui, porque tem um porrete atrás da porta ali. Se alguém parar aqui fora, né, ele já resolve na hora, né? Já ensina para a pessoa que não pode parar na guia rebaixada, não é assim? Então, a gente vai aprendendo, mas é preciso ir num grau de ascensão, de crescimento. Será que dá para a gente dirigir melhor? Será que dá para a gente evitar uma infração de trânsito? Mesmo aquela que ninguém está vendo? Eu já estou conseguindo evitar, porque eu olho para todos os lados e não vejo ninguém vendo. Mas vai chegar uma hora que a gente vai fazer isso mais automático. Ah, mas não está passando ninguém, mas não está isso, não está aquilo. Não, mas a gente vai saber como se colocar direitinho. Eu tenho familiares na Inglaterra, uma sobrinha, e ela cometeu uma leve infração de trânsito na Inglaterra, mas deu um trabalho aprender o carro dela. Foi um negócio terrível. Quem já esteve na Inglaterra já deve ter visto isso. Eles são absolutamente rigorosos. E se o carro não tiver seguro compatível, o carro já está em infração. Quer dizer, a pessoa não pode dirigir um carro que não tenha seguro. Porque é que nem aqui, né? Os nossos catadores de papelão têm aqueles carros maravilhosos. Se ele encostar no seu, você vai fazer o que com ele? Vai pegar o papelão de garantia? O que vai fazer? Não tem garantia nenhuma. E a gente fala em tom de brincadeira, não é nem para diminuir os nossos irmãos, mas é que algumas pessoas andam de uma forma imprudente, não tem condição nenhuma de comprar um pneu e ter um carro. Não tem condição de trocar um para-brisa e ter um carro. Então, é por essa razão que a gente vai devagarzinho se aprimorando para fazer as coisas melhores. Bom, isso não é uma coisa assim que a gente vai aplicar no dia que a gente se reunir, daqui 2 meses, que vai fazer aquilo outro. Não, é uma coisa diária. Pequenos gestos de boa vontade, esse é o convite. Se a gente conseguisse fazer pequenos gestos de boa vontade, já estaríamos avançando muito rapidamente. Então, quais são os pequenos gestos? Às vezes, ceder a sua vaga para alguém que está precisando mais, segurar uma porta do elevador, carregar uma sacolinha, ajudar uma pessoa a subir o carrinho, sei lá, alguma coisa. Coisas mínimas que mostram interesse, bondade, fraternidade, amor pelo semelhante. Porque normalmente é assim, né? A gente passa em casa. No meu caso, graças a Deus, eu só posso entrar pela frente agora. Mas antigamente podia entrar pela cozinha. Aí eu aprendi que eu tinha que entrar com a cozinha com a luz apagada. Porque se eu visse a pia cheia de louça, aí pensar assim, o trabalho é o primeiro que vê. É esse que é o que tem que fazer, não é? Agora eu entro por trás lá, não passo nem na cozinha. Passo fome, mas não vou na cozinha à noite. Já subo diretão, né? Mas a ideia é que a gente tenha essa iniciativa de fazer as coisas melhores, fazer melhor as coisas que nós podemos, não é? Bom, gestos do cotidiano, gentileza, boa vontade. Vivenciar o Evangelho supera os estudos. Se a gente conseguisse pegar algumas máximas de Jesus e vivenciá-lo, é isso que nós precisamos. Porque tem gente que está cheio de teoria, não é mesmo? Cheio, lotado de teoria, mas não consegue, não tem força, não tem vontade, não tem alguma coisa para colocar alguma dessas teorias em prática, né? A mudança é gradual, ela não é uma mudança rápida, é uma mudança gradual que nós vamos realizando. Construção, tijolo a tijolo. A mesma coisa que paciência. Algumas pessoas não pedem paciência para não ser testado, né? Mas a paciência é um tijolinho de cada vez.
Tijolinho de cada vez que a gente vai colocando para aumentar o sentimento. Quando você vai para uma situação sensível, que você já sabe, uma reunião lá do trabalho, uma conversa difícil com um familiar, aí você já vai mais edificado, respira fundo, sente aquele sentimento de compaixão, de humildade, de amor, para tratar de um assunto delicado, um assunto difícil. Mas para a gente ir preparado desse jeito, é preciso a gente ter uma base. Não é? Nós precisamos de uma base. Então é a construção. Então a gente constrói a paciência nos momentos que a gente não precisa dela. Porque na hora que a gente está precisando, então tá lá o pedreiro, vem uma onça pegar ele, pega o tijolo lá e joga na onça. Né? Então não está conseguindo construir por causa da onça. Né? Mas na hora que não está, ele vai construindo, vai fazendo nas paredes da casa, né? Quando não tem uma adversidade. Porque quando ela vem, aí a gente precisa estar prevenido, né? Tem que estar de uma forma que a gente possa enfrentar a adversidade com sentimentos maiores, com sentimentos de paciência, de amor ao próximo, né? E a gente pode se perguntar assim, e hoje? Eu estou um pouquinho melhor que ontem? Será que a gente consegue saber se está? É difícil, né? Às vezes a gente está numa recaída, não dá assim, uma recaída, né? Aí hoje também não vou nem me perguntar, porque hoje estou pior que ontem, né? Ou de antes de ontem, do começo da semana. Às vezes a gente também tem isso, né? Mas não importa que a gente possa ter sentimentos no sentido de buscar uma ascensão de melhora, estar nos melhores. Então ontem a gente mandou alguém tomar banho e lamber sabão, tomar banho na soda e lamber sabão. Aí hoje eu vou falar assim, meu irmão, estou querendo comprar um sabonetinho bem gostoso para você na natura, não é? Às vezes custa caro, viu, a aquisição da paciência, né? O Chico pagou bem caro, porque ele ficou bravo lá com uma vizinha que matou o cachorro dele, e aí ele ficou tão bravo, deve ter ouvido essa história, né? Que aí o Emmanuel sugeriu para ele comprar a coisa que a pessoa mais queria. A pessoa queria uma máquina de costura. Na década de 30, 40, que custava o preço de um Land Rover ou de uma Porsche hoje, né? E aí ele teve que comprar parcelado para dar para a mulher, para tirar aquela nuvem de raiva que ele estava dela. Imagina isso. Já pensaram se a gente tivesse que comprar alguma coisa para tirar uma nuvem de raiva? Shopping center ia estar lotado, né? Porque a gente já tinha que sair do serviço e ir direto para as compras. Esse aqui eu vou comprar para o meu irmão, esse daqui eu vou comprar para a minha vizinha, esse daqui eu vou comprar para o meu colega de trabalho. Já todo dia tinha que sair para fazer alguma compra, né? Mas a construção nos dá essa possibilidade de devagarzinho a gente vencer. Bom, transformação tem que ser feita com base no amor, né? Se não faz, senão não tem muito valor. Basicamente é isso. Transformação espiritual é fazer o necessário, o comum, com amor. Então, vai fazer um café? Faz com amor. Vai fazer um macarrão, que me falou o Portela lá, disse que a mãezinha dele fazia um macarrão e um tomatinho em cima. Achei tão bonitinho isso, né? Quer dizer, está fazendo uma coisa bonita, colorida, com amor, né? Então, isso é muito bacana, isso é muito bom. E ainda que você veja lá agora, lá as caras que estão servindo para jantar, aí você fala, nossa, o que é importante é estar gostoso, né, amor? É o que é mais importante. Aí evitar outros comentários. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Não perca as esperanças. Toda semana tem pessoas aqui muito capacitadas. E de vez em quando o Cláudio me chama porque ele tem que testar a paciência de vocês também, não é mesmo? Muito obrigado. Depois dessa palestra, muita reflexão do professor Sérgio. Antes de seguirmos os nossos trabalhos, vamos fazer as vibrações. Aquela luz que eu comentei que cada um de vocês tem a possibilidade de fornecer ao mundo, a cada um de nós. Então, vamos fechar nossos olhos e fazer vibrações de muita energia, primeiramente pela paz mundial, que os países, que os governos em conflito deem aos seus povos a possibilidade da paz, que haja uma consciência
universal de que somos todos moradores da mesma casa, que esses conflitos não nos levam a nada. Vamos vibrar pela paz mundial, para que cessem os conflitos, para que haja um acordo, que possamos viver em paz. Vamos vibrar também pelo nosso Brasil, pelo nosso país, que os nossos governantes tenham um ajustado e merecido acordo e possam trazer ao nosso povo educação, saúde, alimento, trabalho, tudo que o nosso povo tão sofrido merece. Vamos vibrar. Vamos vibrar também por aqueles que estão no leito de hospital, casas de saúde, que as correntes médicas possam ir ao seu auxílio. E vamos vibrar, vamos emitir bons fluidos, boas energias, pelos jovens que fugiram do caminho do bem, pela velhice desamparada. Vamos vibrar para que aqueles que caíram nos vícios, seja ele de sexo, de drogas, de álcool, do que for, sejam também amparados e restabeleçam as suas condições físicas e emocionais. Vamos vibrar pelos moradores de rua, tão necessitados de um teto, de alimento, de acolhimento. Vamos vibrar. Vamos vibrar finalmente pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos. Vamos vibrar pelos nossos lares, que nos nossos lares a luz do Mestre Jesus possa entrar em cada cômodo e limpar os miasmas ou toda a energia negativa que lá possa ter se estabelecido. Vamos vibrar finalmente por nós mesmos, por cada um de nós, que o Mestre Jesus toque os nossos corações, para que nós possamos evoluir, aprender e seguir em frente. Vamos vibrar por tudo aquilo que pode nos trazer a paz do Mestre Jesus. Que assim seja, em nome do Mestre Jesus. Vamos aos nossos recados. Nós temos um bazar lá no fundo, logo depois da cromoterapia, logo que vocês saem, tudo que é adquirido nesse bazar é revertido às cestas básicas. As cestas básicas são para 35 famílias. Os produtos vocês têm naquela lousa aí. Quem não puder, por algum motivo, não trazer produtos, pode utilizar o Pix para colaborar. Aquele Pix também vai ser revertido nas cestas básicas. Temos essas lives às quartas-feiras, às 20 horas, e temos aos domingos o Evangelho, também às 20 horas. O Evangelho no Lar, que é muito importante, é muito interessante, sempre com temas muito elucidativos. As entrevistas de orientação com o Cláudio Miro são às quintas-feiras. Quem quiser passar pelo Cláudio Miro para fazer entrevista, é só agendar com a Margarida, né? Isso. Com a Margarida, agenda com a Margarida. E a partir dessa entrevista você vai poder ser encaminhado ou para o tratamento de cura,
ou aquilo que o Claudemiro determinar que é melhor para o seu tratamento, né? É só um bate-papo, ele vai só fazer essa triagem para destinar cada um para o melhor caminho. Os cursos, temos os cursos básicos às terças-feiras, também às 20 horas, é o professor Carlos Alberto, são cursos que são online, então é feito pela internet, vocês nem precisam aparecer aqui, mas também tem que ser agendados, devem ser agendados com a Margarida. Tá? O curso básico é às terças-feiras, às 20 horas, às quartas-feiras nós temos aqui as lives. Para quem fizer o curso básico, pode se inscrever no COEM. O COEM, o Clóvis faz o curso do COEM, que é para orientação e educação mediúnica. Tá? É um curso muito bom e a partir da finalização do curso básico você já pode se inscrever para o COEM. A biblioteca nós temos lá em cima mais de 1000 títulos, né, que você pode também pegar um livro, ficar com ele o tempo que for necessário, um mês. Se em um mês você não conseguir ler o livro, é só vir renovar e ficar mais um período de leitura. As garrafas de água, aqueles que quiserem, que desejarem, podem trazer. Entra na cromoterapia, coloca debaixo do banquinho, né, tira a tampinha, ela vai ser fluidificada, aí você vai poder todo dia tomar um golinho. A gente só recomenda deixar um restinho, né, antes de preencher ela. Quando estiver faltando um pouquinho para terminar, vocês preenchem a garrafa. Por que esse pouquinho? Porque ele é a receita. Esse pouquinho de água que você deixa no fundo da garrafa, antes que ela esvazie, é a receita que os planos espirituais já prepararam para o seu tratamento, aquilo que você precisa. Todas as doações também são revertidas para as despesas das casas e para a cesta básica. Já fizemos as nossas vibrações, cada um já está com o espírito mais preparado, né? O que a gente pede agora? Que vocês, na cromoterapia, pensem em Jesus, pensem no Mestre Jesus, e ele orientará, ou vai orientar as suas equipes médicas para o tratamento. Boa cromoterapia a todos. Fiquem com Deus.